Olá, hoje a gente vai explorar a ideia de um presente perfeito. É um conceito que, olha, atravessa o tempo e foi prometido num texto bem antigo, mas com uma mensagem que parece que foi escrita para hoje. Vamos começar. A gente pode dizer que todo mundo já recebeu um presente alguma vez na vida, né? É uma experiência que a gente conhece bem. Aquela expectativa, a alegria daquele momento, quando alguém entrega algo que foi pensado especialmente pra gente. Só que a realidade, principalmente dos presentes materiais, é que eles não duram pra sempre. Pensa aí, o brinquedo favorito da infância, o celular de última geração. Eles têm uma vida útil, uma hora ou outra eles se desgastam ou simplesmente quebram. E mesmo os que não quebram, vamos combinar, muitos presentes acabam perdendo a graça, né? Ficam lá guardados numa gaveta, esquecidos no fundo do armário e acabam sendo substituídos por algo mais novo. A importância deles vai diminuindo com o tempo. Mas e se existisse um presente que fosse a prova de tudo isso? Um presente que não se desgasta, que não quebra e que, principalmente, nunca fica ultrapassado. A promessa que a gente vai analisar hoje fala exatamente sobre isso. E aqui está ele. O presente perfeito, segundo essa antiga profecia de Isaías, é uma pessoa, Jesus Cristo. A promessa não era sobre uma mensagem ou uma ideia, não. Era sobre um filho enviado por Deus para a humanidade. Para a gente entender de verdade o tamanho dessa promessa, a gente precisa voltar bastante no tempo, para uma profecia escrita séculos antes do acontecimento que ela descreve. O povo de Israel, na época, vivia um momento de muita incerteza, e foi bem nesse cenário que o profeta Isaías trouxe uma visão de esperança. Vamos dar uma olhada nas palavras dele. O texto diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Essas palavras são a base de toda a nossa análise. O que é muito interessante aqui é essa dualidade na linguagem. Um menino nos nasceu fala da humanidade dele. Sabe, ele veio ao mundo, sentiu dor, caminhou entre as pessoas, como um de nós. Mas um filho se nos deu já aponta para uma origem divina. Ele não foi apenas nascido, ele foi dado. Um presente que veio do céu, por amor. E a profecia não para por aí, não. Ela continua e nos dá 4 nomes, ou melhor, 4 títulos, que revelam quem é esse filho e qual a função dele. Vamos ver cada um deles. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Uma fonte de sabedoria para aqueles momentos em que a gente não sabe o que fazer. Segundo, Deus forte. É a força que sustenta bem na hora da fraqueza. Terceiro, Pai da eternidade. É a presença constante no mundo em que tudo, absolutamente tudo, passa. E por último, Príncipe da Paz. Aquele que traz calma e descanso para um coração que está agitado, em conflito. Tá, uma profecia antiga, nomes superpoderosos, mas na prática, qual a relevância disso tudo para a nossa vida hoje? Como é que essa promessa se conecta com o que a gente vive no dia a dia? É exatamente aqui que a promessa se torna algo pessoal. Vamos ver como esse presente se encaixa nas nossas necessidades mais reais e atuais. Quantas vezes a gente não se sente assim, né? Um cansaço que vai além do físico. Uma preocupação que rouba o sono. Uma inquietação por dentro, uma falta de paz. Ou simplesmente aquela sensação de estar perdido, sem rumo, sem saber para onde ir. E este slide mostra a conexão de um jeito brilhante. Para o cansaço, a promessa é o Deus forte. Para a falta de direção, o maravilhoso conselheiro. E para a ausência de paz, o príncipe da paz. A promessa de Isaías oferece uma resposta específica para cada uma dessas necessidades que são tão humanas, tão universais. Então, o ponto central é este: o presente que pode de fato preencher esses vazios não é um objeto, uma experiência ou uma filosofia. É alguém. A mensagem principal aqui é que Jesus não veio para ser só uma figura decorativa em algumas épocas do ano, mas para transformar vidas, de dentro para fora. E aquela frase: o governo está sobre os seus ombros. O que isso quer dizer? Significa que aquelas áreas da vida que fogem do nosso controle, as grandes preocupações, o futuro, as coisas que a gente não pode mudar, podem ser entregues a Ele. É uma promessa de cuidado. Da mesma forma, paz sem fim não quer dizer ausência de problemas, de jeito nenhum. Significa ter uma estabilidade por dentro, uma confiança de que mesmo no meio da tempestade, existe alguém no controle, uma soberania que nos guarda.
E assim a gente chega na parte final desta análise, que na verdade é um convite. Se Jesus é esse presente todo, como é que se recebe ele? No fundo, esse presente é a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Não são só palavras de amor, mas o amor em ação, personificado em um filho. O convite, portanto, é bem simples. Não é sobre rituais ou merecimento. É sobre receber. É abrir o coração para aceitar esse presente, não só numa época específica do ano, mas todos os dias. E a gente termina com esse desejo, que ecoa a própria promessa, que independentemente de qualquer circunstância, a paz que vem do Príncipe da Paz possa encher e governar cada coração.